Olá, seja bem-vindo, caríssimo estudante, caríssimo professor que está aí do outro lado, professor presencial. Muitíssimo obrigada pela parceria, tá? Pela união, pelo envio das atividades que nossos estudantes estão realizando. Fico muito grata por essa interação de todos vocês. Então, vamos iniciar hoje mais uma aula. Professora Iris, professora de Educação Física, né? Mais uma aula aqui com vocês. E hoje a nossa aula é a aula de número 8.1, certo? Vamos ver o que nós temos nessa aula de hoje? Dá uma olhada. Então, na nossa aula de número 8, nós iremos falar aqui sobre a atividade física e os seus efeitos nas fases da vida, correto? O que a gente pode perceber de benéfico, o que pode ser bom na hora de incluir o exercício físico, a atividade física na nossa vida. Então, vamos ver. Então, nós teremos aqui na nossa agenda, nós iremos trabalhar aqui reflexões sobre os efeitos da prática da atividade física na vida diária. Também falaremos aí sobre a função social da atividade física nas fases da vida, a atividade física inclusiva e para grupos especiais. Ainda teremos programas de atividade física pública no Brasil, dicas e orientações sobre os programas básicos de atividade física e, para finalizar, um guia de organização de práticas da atividade física na escola, ok? Para que a gente consiga seguir esse roteiro, essas subtemáticas, nós precisamos trabalhar algumas habilidades, correto? E que habilidades são essas, Prof. Iris? Olha só, a primeira delas, nós teremos aqui que reconhecer os benefícios da atividade física nas aulas de educação física. Nada mais justo, não é mesmo? Como segunda habilidade, nós iremos fazer o quê? Nós iremos refletir e reconhecer a necessidade e a função social da atividade física em todas as fases da vida, para o processo de educação, prevenção e manutenção da saúde e qualidade na comunidade local. Veja como é importante também, né? E aí nós vamos entrar agora na nossa primeira subtemática, que é o quê? Nós iremos fazer algumas reflexões sobre os efeitos da prática da atividade física na vida diária. Quando você olha esse conjunto de imagens aqui, o que passa aí na sua cabeça? Ah, prof, passa que eu tenho que fazer alguns exercícios. Ah, passa que as pessoas elas estão bem, que elas estão saudáveis, que elas estão interagindo, que tem grupos especiais que também são envolvidos nessas práticas. Muito bem, né? Que tem pessoas com habilidades diferentes, né? A gente percebe aqui diversos momentos, né, que a gente pode estar incluindo aí atividade física na nossa vida diária, correto? E aí a gente vai entender o que seria essa atividade física. Então vamos ver. A atividade física, ela é o quê? Um comportamento que envolve movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso. Então, se eu estou, olha bem para essas imagens aí que agora eu vou entrar aqui no vídeo com você, nessa imagem. Dá uma olhadinha, olhou? Então vem aqui comigo. Se eu estou realizando aí as minhas atividades da vida diária, eu estou passando roupa, eu estou varrendo a casa, eu estou preparando um almoço, eu estou fazendo as minhas atividades da escola, eu estou tomando um banho, eu estou plantando. Essas são atividades comuns, né? São rotineiras. Então, se existe aí um gasto de energia que faça com que eu saia desse meu repouso, então eu posso chamar isso de atividade física, certo? Ah, prof, mas atividade física não é o mesmo que exercício? Não, a gente já aprendeu desde o primeiro ano que não, né? Quando a gente for falar de exercício físico, a gente vai pensar em quê? Vamos pensar numa intensidade, vamos pensar numa intensidade, uma frequência e uma duração, correto? Então, se tiver essas três etapas, a gente vai estar falando de exercício. Mas aqui nesse primeiro momento, nós estamos falando de atividade física. Então, se eu saio lá da minha caminha, que eu estou lá em repouso, tranquilinha, dormindo, os meus batimentos cardíacos estão bem baixos, bem estabilizados, bem tranquilinhos, né?
quase não movimenta, ali, né, os batimentos bem calminhos, então eu estou no meu repouso. Quando eu saio dessa minha cama e eu começo a realizar algumas dessas atividades que eu já mencionei para vocês, que eu saio desse meu nível de repouso, então é quando eu chamo de atividade física. Então é esse comportamento que vai envolver aí esses movimentos que são voluntários, correto? E que vão aí me trazer aí um gasto de energia, eu vou gastar mais energia acima do meu nível de repouso. Então isso eu posso chamar de atividade física, correto? Então, até aí nós compreendemos muito bem. E aí, nessa atividade física, a gente pode perceber o quê? Nós podemos perceber, por exemplo, que ela vem aí promover uma interação social com esse meio que eu estou interagindo, com as pessoas, com o local onde eu estou. Essa atividade física eu posso estar realizando no meu tempo livre, certo? Eu posso estar realizando ela num deslocamento, saindo de um ponto a outro, saindo de um espaço para outro. Eu posso estar realizando ela no momento lá do meu trabalho, eu posso estar realizando ela no momento do meu estudo, eu posso estar realizando nas atividades domésticas que eu realizo continuamente, como eu dei exemplo agora há pouco para vocês, certo? Então, disso a gente está falando de atividade física. Então, quando a prof está se movimentando daqui para ali, ela está realizando uma atividade física, né? Porque ela está saindo do seu nível de repouso, ok? Então, está tendo um gasto de energia acima dos meus níveis de repouso, certo? Correto? Até aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Então, vamos ver o que vem mais aí com relação a isso. Aí nós temos a entrada agora dos domínios, né, da atividade física. E aí nós temos 4 domínios muito importantes para a gente ressaltar, que seria o quê, prof? Nós temos aí domínios, né, relacionados à atividade física que são realizadas no meu tempo livre, nós temos atividade física que são realizadas no deslocamento, nós temos atividades físicas que são realizadas de cunho ocupacional ou de estudo, né, nas minhas atividades laborativas, de trabalho ou até mesmo de estudo, e as atividades físicas relacionadas aí com relação às tarefas domésticas. Então a gente já consegue distinguir aí que existe aí 4 domínios muito importantes onde eu tenho a presença aí dessa atividade física. Então eu tenho aí no meu tempo livre, no deslocamento, nas atividades ocupacionais e de estudo, e também tenho aí nas tarefas domésticas. Então é importante vocês lembrarem desses 4 domínios, tá? Então é por onde a atividade física vai perpetuar, ela vai atingir esses 4 domínios, ok? E aí eu vou pedir para o meu diretor me tirar do slide, que o próximo slide vai mostrar algumas coisas muito importantes. Como o quê, prof? Como alguns benefícios que a gente tem da presença da atividade física nas aulas de educação física. Como, por exemplo, o quê? Então, essa atividade física, ela vai ajudar a melhorar algumas etapas aí, alguns funcionamentos. Como o quê? Como o funcionamento do nosso coração e da nossa respiração, correto? Então, a gente pode perceber aí esse benefício dentro das aulas. A gente pode perceber também a flexibilidade e as habilidades para movimentar-se, né? No correr, no andar, no saltar, eles ficam melhorados. Nós teremos aí também a motivação de bem-estar mental, com a redução da ansiedade, da depressão, ok? Nós também podemos ter aí a melhora das atividades de socialização e das relações de amizade. Educação física, um dos pontos assim que a gente tem é muito visível, né? Essa questão da socialização, desse surgimento das amizades, né? É algo que vai surgindo naturalmente. Uma melhora aí no desempenho escolar. A gente percebe que esses estudantes que têm aí a inclusão da atividade física, do exercício físico, né, sistematizado, eles melhoram significativamente, tá, o seu desempenho escolar, as suas notas melhoram. O foco e a ação do estudante na realização de alguma tarefa que ele tem que realizar, então melhora-se esse foco. A forma como o estudante se organiza para fazer tarefas diversas, né, para que ele possa aprender novas habilidades. Então a gente percebe que há uma melhora muito significativa quando se realiza a prática do exercício físico dentro das aulas de educação física.
O que vem aumentar, prof? O que vai, além de melhorar, o que vai aumentar aí? Vai aumentar a prática de atividade física ao longo do dia, né? Então, se eu tenho esse aumento aí, eu vou ter todas essas melhoras que eu apresentei para vocês lá no início. Essa cooperação entre os colegas durante as atividades, né? Aumenta, então, até o professor pode perceber que os estudantes ficam mais unidos, começam a cooperar, começam a se colocar no lugar do outro. Tem a questão da empatia, né? A gente consegue perceber muito isso, né? É muito trabalhado dentro das nossas aulas, né? Tanto é que a gente sempre em todas as atividades pede para que envolva os familiares, os amigos, né? Para que haja essa socialização, para que haja essa cooperação. Temos também a atitude de satisfação, né? Para fazer a aula de educação física e temos aí auxílio, né? No controle do peso, né? Então perceba que aqui tem alguns dos benefícios que são evidentes aí nas nossas aulas. E aí, agora eu vou colocar aqui para vocês uma externa, tá? Que é a externa sobre atividade física nas fases da vida, que complementa essa fala da professora Iris. Então assistam com atenção, por favor. Em um curso natural da vida, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Porém, para termos uma vida saudável e com longevidade, são necessários alguns cuidados como alimentação e atividade física. Mas você sabe a importância da atividade física em todas as fases da vida como um direito de todos? A prática da atividade física por crianças e adolescentes contribui de forma marcante para o seu desenvolvimento. Com a emersão da Constituição Federal de 1988, a prática de exercícios físicos e esportes passou a compor um direito social garantido a todos os cidadãos, sobretudo a esse tipo de público. Alguns especialistas acreditam que a infância começa do nascimento até os 10 anos de idade, a adolescência dos 11 anos aos 19, a juventude pegando um pouco da fase adulta dos 20 aos 29 anos de idade. A fase adulta começa aos 21 e vai até aos 59 anos de idade. A terceira idade começa a partir dos 60 anos. Uma infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas que a prática de atividade física deve ser constante na vida de uma pessoa, isso procede, uma vez que o sedentarismo é o fator de risco para a saúde física e mental. Então, estimule seu filho a brincar ao ar livre, praticar alguma atividade física, de preferência algo que ele sinta prazer. E quanto antes o ser humano iniciar uma atividade física, melhor. Além dos benefícios físicos, ele aprende a lidar com as diferenças, aprende a conviver com o outro, independentemente da orientação sexual, da cor, raça ou etnia. Os benefícios da atividade física no decorrer das fases da vida é importante para o crescimento, desenvolvimento, condicionamento físico, estética, manutenção da saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças. A atividade física é benéfica em todas as idades e para todos, independente da condição física. Gestantes, por exemplo, podem e devem se exercitar. Pessoas com doenças crônicas, idosos, claro que se for preciso, ser supervisionado por um profissional da área. E também as pessoas com deficiência. A prova disso são os paratletas. Viu só? Os benefícios da atividade física são inúmeros. Não importa a idade, raça, condição física. O que importa é se movimentar e deixar fluir o que há de melhor em você. Fique com mais explicações em sala de aula. Quantas e quantos benefícios nós temos aí para apresentar, para expor para vocês.
que tem aí relacionados à prática do exercício regular, não é mesmo? A gente percebe que o exercício ele é bom não só para criança, não só para adolescente, não só para o adulto, não só para o idoso, não só para a gestante, mas para todos. E em cada fase ele vai beneficiar, ele vai te trazer aí inúmeras melhoras significativas. E uma delas em especial, a gente percebe a questão da estética, né? A pessoa fica visualmente mais bonito, né? A questão da perca do peso, né? Mas a gente não tem que pensar só nisso. O funcionamento do coração, por exemplo, fica melhor, fica mais equilibrado. Se a gente for pensar na questão de socialização, a gente já viu que dentro das aulas de educação física, que é onde a gente estimula essa prática do exercício físico, melhora essa socialização, melhora a cooperação, melhora a concentração. Então, existem diversos benefícios para você já começar a pensar e já colocar em ação, né, esse teu movimento. Claro que a gente sempre fala da questão de procurar um profissional, né, capacitado, licenciado, para estar te orientando nas melhores atividades. Mas se tu não tens, aí alguém, né, que é profissional da educação física, mas tu já tem motivação suficiente, começa a envolver o grupo da tua família, o grupo dos teus colegas, de professores, da escola, e começa a movimentar ações que a tua comunidade começa a perceber esses benefícios e começa a se movimentar. É uma corrida, é uma caminhada, é uma escalada, é um pedal, é natação, aí perto onde você mora tem um igarapé, tem um rio, sabe nadar, tem conhecimento, faz aí alguma coisa na qual você faça esse teu corpo entender que ele precisa de movimento, ok? Vamos continuar então? Dá uma olhada no slide, o que a gente tem mais com relação a essa questão da atividade física. Então agora a gente vai ver um pouco sobre essa função social da atividade física nas fases da vida. E aí eu trago para vocês aqui alguns questionamentos, né, que foram feitos através de pesquisa, né? Qual o principal motivo, né, para o abandono da prática de esportes, né, de atividades físicas para os homens? E o que a gente percebeu em uma dessas pesquisas, né? Que existem inúmeros motivos. Por exemplo, né, não gosta dos esportes e a competição em si, né? Existe um número considerável de pessoas que se colocam nesse grupo. Existe um grupo que fala que tem a questão da preguiça, que tem o desinteresse, tem a desmotivação. Outros falam né, que a desmotivação para esse abandono é a idade. Outros já falam que são questões de saúde, né? Outro grupo já diz aqui que o motivo são questões econômicas, né, que o esporte custa caro. Né? Outro grupo já diz que tem dificuldade de acesso a uma instalação esportiva, um local onde ele possa realizar aí as práticas. E um grande número, tá? Dentro dessa pesquisa, se mostrou aqui com 59,1%, dizendo que o motivo do abandono é a falta de tempo, né? Que coloca outras prioridades em primeiro lugar, como o estudo, como o trabalho, como a família. Mas o que a gente percebe, né, analisando isso tudo? É um percentual muito alto, né? É um percentual muito alto. E o que a gente pode estar fazendo contra todas essas justificativas que a gente acabou de ver aqui, né? Já comecem a pensar aí. Vamos ver um outro quadro? Nesse outro quadro, a gente percebe aqui um abandono da prática da atividade física agora voltado para as mulheres, para as meninas. E a gente percebe que tem grupos que falam dessa questão da dificuldade também na instalação esportiva, a questão econômica, a questão de saúde, a questão da idade, a desmotivação, o desinteresse, né, a preguiça. Tudo isso é correlatado também, tá? Não gosta de esporte e competição entre si, e a grande maioria também, até uma porcentagem maior do que a dos meninos, né, de 58,5%, falou também com relação à questão do tempo e de colocar outras prioridades em primeiro plano, né, como o estudo, como o trabalho e como a família. Né? A gente começa a perceber que tem muita gente ainda que está com pouco movimento. E agora eu vou trazer para vocês os motivos pelos quais, né,
se faz necessária a inserção da atividade física, né? Essa atividade física voltada mais sistematizada, né? Voltada mais para o exercício físico mesmo. Então, nós vamos ver por etapas, correto? A primeira etapa que nós vamos ver aqui é da infância. E aí você deve estar se perguntando, por que, prof? Que crianças até 5 anos, elas devem fazer atividade física, né? Além do quê? O que incentiva? Já te digo de cara que ela incentiva aí o quê? O crescimento, tá? Ela incentiva o desenvolvimento, né, saudável dessas crianças, ok? O que mais, prof? Ela vai auxiliar no controle do peso, né, ou na diminuição do risco de uma obesidade, né? A gente acha tão bonitinhos as crianças tão pequenas, né, tão fofinhas, tão rechuchudinhas, bochechudinhas, mas até que ponto isso é saudável, né? Então a gente tem que estar observando isso também. Melhora aí as funções cognitivas, a prontidão para o aprendizado, né? Ela tem uma resposta mais rápida para certo estímulo que é dado. O que mais, prof. Iris? Ela ajuda aí na integração, no desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais, ela já começa a interagir melhor com o mundo, com as outras pessoas, ok? Contribui também para o crescimento saudável dos músculos, dos seus ossos. Então, são estímulos que são dados para esse grupo de pessoas, né? Que crianças são pessoas, certo? São mini pessoas, mas são pessoas. Então, que ainda estão em fase de crescimento e de desenvolvimento. Vai ajudar aí na melhora da sua saúde, do seu coração, da sua condição física. Vai melhorar também o seu soninho, tá? Auxilia na coordenação motora, né? Então, assim, é imprescindível que dentro dessa fase infantil aí, tenha um profissional de educação física qualificado para dar esses estímulos corretos, né? Para incentivar, para motivar, para estimular que essa criança se desenvolva, né? Todas as suas dimensões, não só essa dimensão física, tá? Mas vai ter um conjunto sendo trabalhado aí com esse grupo. O que mais, prof. Iris? Por que agora as crianças e os jovens entre 5 e 17 anos devem fazer atividade física? Olha só, a gente consegue perceber um aumento no bem-estar, vida saudável, vida ativa, o controle do peso, desempenho escolar, a socialização, tudo que a gente já conversou anteriormente, né? A gente tem também aí, ó, um melhor desenvolvimento motor, a prevenção de doenças, o condicionamento físico. Então, a gente percebe uma melhora muito grande, né? Crianças, jovens que estão dentro dessa faixa etária, que estão sempre envolvidas aí com os esportes, sempre envolvidas aí com o exercício físico, são diferenciadas. Você percebe no nível de socialização, de interação com o mundo, né? De bem-estar, elas dormem melhor, elas reagem melhor aos estímulos que são dados, né? E não adoecem com tanta facilidade assim, né? Então a gente consegue perceber muito bem esses benefícios. E agora quando a gente fala, prof, para adultos, por quê, né? Por que a gente deve fazer? Então eu já te digo aqui, que auxilia aí nesse controle dessa composição corporal, né? Então se eu estou um pouquinho mais cheinho, eu já consigo ter aí um controle melhor desse meu corpo, né? Dessa minha silhueta. A gente já estudou em diversas outras temáticas, falando um pouco aí sobre essa questão dessa nossa percepção corporal, dessa imagem, dessa identidade que a gente apresenta. Também vamos ter benefícios relacionados ao bem-estar e à disposição para realizar atividades. A questão da saúde, da estética, visualmente fica mais bonito, ok? Uma maior socialização. Perceba que as palavras, elas meio que se repetem nos grupos, né? Muda-se uma ou outra, né, palavra, expressão, mas se vocês perceberem, é um conjunto que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Melhora aí a qualidade de vida, tem maior divertimento e lazer, tem a questão da prevenção e tratamento de doenças. Então, quando a gente começa a olhar imagens como essas daqui, a gente começa a perceber, nossa, fulano tá bem, né? O que ele anda fazendo? Tá inserindo aí atividade física no dia a dia dele, ok? O que mais, prof. Iris? Então, nós temos ainda mais benefícios para apresentar para vocês, como, por exemplo, a promoção,
né, do desenvolvimento humano, do bem-estar, ajuda a desfrutar de uma vida plena, com melhor qualidade, melhora do sono. Gente, a fase adulta, sono é algo que vale ouro, tá? Já vou te adiantando que sono é algo que vale ouro. Então, quando você tem uma boa noite de sono, vale muito, o outro dia rende muito, rende bastante. Então, quando você insere o exercício físico, a prática regular, você tem uma melhora no sono muito significativa, tá? Você também tem um fortalecimento e a tonificação da musculatura, você vai potencializar o sistema do teu corpo, vai prevenir e diminuir a mortalidade de diversas doenças crônicas, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, de pressão alta, de diabetes, você tem um risco diminuído. Claro que a gente tem também a questão de genética, a questão de predisposição, né? Mas você vai meio que na contramão quando você insere aí tem essas propostas de exercício físico sistematizado aí no teu dia a dia, né? Então, você tem aí um controle do nível de açúcar no teu sangue, né? Você tem um controle com relação às doenças do coração, né? Aos câncer, né? O câncer de mama, de estômago, de intestino. Então, a gente consegue perceber grandes benefícios quando se tem a inserção aí do exercício físico, da atividade física sistematizada, ok? A gente também pode ver aí a redução desse cansaço do nosso dia a dia, o risco de quedas e lesões. A gente vai perceber isso muito no idoso, né? Então, o idoso ele fica muito propenso a essas atividades fora de casa e qualquer coisa ele pode cair, pode se machucar. Então, traz esse fortalecimento para as articulações, para a musculatura desse idoso, e faz com que ele tenha mais resistência a essas quedas, a essas lesões, que são muito comuns nessa fase, tá, gente? Nessa fase aí do idoso. Então, tem também a questão das dores nas articulações, nas costas, tá? Sintomas de ansiedade e depressão. Tudo isso a gente consegue perceber com a inserção dessa atividade física aí, sistematizada, né, inserida aí no seu dia a dia. A questão também do controle do colesterol e do diabetes, do nível do açúcar, certo? O risco de desenvolver doenças do coração, alguns tipos de câncer, a questão da demência, né, gente? O mal de Alzheimer, a pessoa acaba esquecendo de quem ela é, né? Então, a atividade física, ela meio que retarda essa questão da doença também, ok? O que mais, prof? Então, a gente, quando tem essa inserção, podemos ter a melhora do equilíbrio, né, da postura, a qualidade desse sono, melhora na autoestima, na autoimagem, né? Eu me vejo melhor na frente do espelho, eu respeito a aparência que eu tenho hoje, né? Aceito aí todo esse percurso o qual eu fiz, porém eu não tenho essa baixa estima, eu chamo de baixa estima, né? Nem baixa autoestima, eu chamo logo de baixa estima. Você tem uma autoestima, uma melhora da tua percepção visual, né? Melhora também na socialização, né? Os idosos que interagem em grupos, eles têm assim uma qualidade de vida muito melhor. Melhora a capacidade de se movimentar, o fortalecimento desses músculos, desses ossos, que a gente sabe que com o passar do tempo, tudo vai se fragmentando, se definhando, se enfraquecendo. Então, quando a gente tem a inserção disso, a gente retarda esse processo natural do corpo humano, né? Nessa perca muscular, nessa perca óssea. Então, a gente tem que estar sempre inserindo isso. A saúde dos pulmões, a circulação, tá? E a gente também tem mais benefício ainda, né? Como aumenta, né, ou ajuda a aumentar a energia, a disposição, a autonomia, a independência em realizar a atividade do dia a dia, auxilia no controle do seu peso corporal, ajuda no controle da pressão alta, ajuda na manutenção da memória, né, da sua atenção, da concentração, do raciocínio, do foco. Então, a gente percebe aí muitos benefícios associados aí à prática do exercício físico para o idoso. Perceba que a gente está num processo, e esse processo nos leva a sermos idosos um dia. Então, quanto mais cedo a gente inserir, melhor a gente vai passar cada etapa, ok? O que mais, prof? Nós temos agora a inserção da atividade física inclusiva
e para grupos especiais. A gente já viu que tem diversos grupos, né? Quando a gente fala de grupos especiais, a gente não está falando somente de pessoas com algum tipo de deficiência física, mas a gente está falando de grupos que são inseridos, né? A gente tem idoso, a gente tem gestante, a gente tem pessoas com deficiência física, cognitiva, a gente tem uma infinidade de pessoas que podem ser inseridas aí nesses grupos, ok? E aí, o que a gente coloca? Que essa atividade ela pode ser realizada independente aí da deficiência, por exemplo, né? Tem diversas, né? Cada dia surge uma diferente, um grupo diferente, a gente toma conhecimento. E a gente deve procurar, né, encontrar formas de praticar essa atividade física, ok? E a forma mais gostosa é quando a gente realiza em grupo, correto? Mas tem também atividades nas quais a gente busca realizá-la de forma mais individualizada, isso não impede. A forma você escolhe, né? Ou aqui é disponível aí para você. O que a gente percebe aí nessas formas? O que a gente percebe? Que vem aí a diminuir e reduzir risco de obesidade, o declínio cognitivo, a sensação de estresse, sintomas de ansiedade e depressão, né? O risco de doenças por coração, do diabetes, com relação à pressão alta, o colesterol. Percebam que tudo isso vai se repetindo, independente dos grupos, correto? A gente também tem a melhora, a gente sempre foca desde lá da infância, a questão da socialização, né? Aumento da imunidade, a gente não tinha falado até agora, mas a gente tem um aumento de imunidade muito grande. A atenção e memória não melhora só para quem é idoso, desde lá da primeira infância, ok? O humor, a circulação sanguínea, tá? O que mais, prof? Ajuda e auxilia também a desfrutar uma vida mais plena, com mais qualidade. A inclusão social, você se pertencer, né? Você pertencer ao grupo, você pertencer à sociedade, você se ver, você ter esse pertencimento, ok? Fortalecimento dos laços sociais, tá? E, claro, a gente sempre fala, né, do controle de peso, então tudo isso está inserido também. Tem a promoção e desenvolvimento aí do humano e bem-estar. E claro, né, a gente se sente mais relaxado, a gente consegue ter momentos de maior diversão, de mais disposição, tudo através dessas práticas, ok? O que mais, profis? E aí nós temos alguns programas, né, de atividade física para o público no Brasil. Que tipo de programas são esses? Então nós temos exemplos aí, surgem novos a cada dia, né? Mas a gente tem alguns aqui para citar, como o programa de academia ao ar livre, tá? Que ele tem aí a finalidade, né, a instalação de equipamentos de ginástica nos espaços públicos. Por isso que ele é chamado de academia ao ar livre. Você possivelmente já deve ter visto algum aí nas proximidades da sua casa ou em algum espaço, né? Nós temos essa imagem que é daqui de Porto Velho, né, lá no espaço alternativo, ali na antiga Avenida Jorge Teixeira, que hoje é a BR-319. Então, nós temos aí a inserção de equipamentos, né, para a prática do exercício físico, ok? Pela população de forma gratuita. Nós temos também um programa, tá? Academia da Saúde, que é uma estratégia de promoção da saúde, com cuidado, que funciona com a implantação de espaços públicos também, conhecido como Polo de Programa de Academia da Saúde. E esses polos são dotados de infraestrutura e equipamentos e profissionais qualificados. Então, aqui eu já tenho, né, obrigatoriamente, eu já tenho aqui um profissional além desses equipamentos, eu tenho os espaços proporcionados e tenho um profissional direcionando as atividades. Eu também tenho um programa Vida Saudável, que ele vem trazer aí prática de exercícios físicos, atividades culturais, de lazer para o cidadão idoso, tá? Onde ele estimula aí o que? A convivência social, a formação de gestor de liderança comunitária, pesquisa de socialização e conhecimento, e contribui para o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas de direito de todos. Então, o público-alvo aqui é a pessoa idosa, ok? E aí agora eu trago para vocês algumas dicas e orientações com relação aí a programas básicos, tá? De atividade física. Como o quê, prof? Então a gente tem que observar que um bom programa de condicionamento físico, ele vai ter alguns componentes básicos, né? A gente vai observar que vai ter algumas capacidades que vão ser trabalhadas,
como, por exemplo, a resistência cardiorrespiratória, a flexibilidade, a força, a resistência muscular e a composição corporal. Só que a gente tem que observar esses princípios de treinamentos aqui. Princípio da individualidade biológica, princípio da sobrecarga, princípio da progressão e continuidade, princípio do uso e desuso e princípio da especificidade. Então, eu vou vir aqui com você um pouquinho, nesse quadro mesmo, só para te falar uma coisa. Quando a gente olha esses princípios que a prof trouxe aqui para você, o que ela está dizendo? Que cada ser humano, que cada pessoa tem a sua individualidade. Por isso que um dos princípios é a individualidade biológica. Mesmo que você seja, por exemplo, vamos dizer que eu e minha irmã convivamos na mesma casa, temos os mesmos costumes, as mesmas práticas, as mesmas habilidades. Mas é preciso fazer um treinamento diferenciado para mim e um treinamento diferenciado para ela. Vai ter momentos que vão ter exercícios que vão ser semelhantes, só que eu tenho que respeitar o princípio da individualidade biológica, que ele fala que cada ser humano é único. Então, pode ser que algum exercício não seja tão benéfico para mim. Então, na hora que o professor, que o profissional de educação física está prescrevendo um treino, fazendo lá, listando os exercícios que você vai executar, ele tem que observar quais são as tuas qualidades, quais são as tuas capacidades, quais são as tuas dificuldades, quais são as tuas limitações na hora de fazer essa prescrição, essa listagem, esse desenho desse plano de exercício para ti. E aí a gente traz aí esses princípios que são muito focados dentro do curso de educação física, né? Que cada professor ele entende muito bem, porque cada ser humano é diferenciado, é único. Então não dá para eu fazer um treino que uma pessoa faz, por mais que ela tenha comportamentos parecidos com o meu, porque vai ter momentos em que aquilo ali não vai funcionar bem para mim, certo? Então é só uma alertinha aqui para você. Então eu vou sair do quadro agora e a gente vai continuar observando o que tem mais aí na nossa aula. Dá uma olhada. Então nós temos aqui o que mais, prof? Nós temos que perceber a importância desse controle dessa intensidade, né? Então eu posso utilizar a percepção do esforço, né, de 1 até 4, a escala de Borg. Tá tranquilo, né? A questão da respiração, né? Se conversa normalmente enquanto se movimenta, né? Ou canta uma música, ou se está muito ofegante. Se a percepção do esforço já mudou, se vai para 5, para 6, eu já estou respirando um pouco mais rápido do que o normal, eu já estou conversando com um pouco mais de dificuldade enquanto eu estou me movimentando, né? Uma outra questão da intensidade do esforço, né? Eu tenho que levar em conta se ela está leve, se ela está moderada, ou se ela está vigorosa. Tudo isso tem que ser observado, né? E se eu cheguei numa escala lá da percepção de esforço, de Borg, onde a minha respiração está muito rápida e eu não consigo conversar, aí eu tenho que ter mais cautela, tá? Então eu tenho que observar aqui essas intensidades aqui para eu saber me manter dentro do exercício ou diminuir um pouco também, tá? O que mais, profires? Deixa eu avançar aqui um pouquinho, nós vamos fazer a nossa prática do mexa-se na correção da revisão do exercício, tá? Do conteúdo. Então, vamos praticar a atividade física de forma regular, né? De forma progressiva, tá? Bem orientada, ok? Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, ok? Isso se ela for moderada e 75 minutos se ela for vigorosa, ok? O que mais, profires, que nós temos aí? Pelo menos 2 vezes na semana. O ideal é que seja pelo menos 3 vezes, com exercícios aí de musculação, com algum tipo de sobrecarga, tá? Observar e sempre procurar um profissional para que ele faça a tua avaliação, que ele estabeleça aí os teus objetivos, que ele veja qual é a tua condição inicial, quais os tipos de atividades que são adequadas para ti, qual é a dosagem inicial, né? Como que vai se desenvolver essas sessões, como que vai registrar e controlar essas atividades. Então, tudo isso é preciso diversos cuidados, né? Como planejar, identificar os horários, né? Os tipos de equipamentos, se a questão das roupas leves, confortáveis e os calçados, né? A questão também se for ao ar livre, por exemplo, aí utilizar de protetor solar,
né? A ingestão de água tem que ser colocada, ok? E colocar aí alimentação saudável sempre, né, gente, para a prática do exercício. O que mais, prof? Observar também se tu não tens aí algum tipo de lesão, algum tipo de desconforto, tá? Algum tipo de tontura. Então, tem que procurar uma ajuda médica, tá? Então, sempre observar essas questões. Se tu faz uso de insulina, se tu tem aí diabetes, então tem que sempre ficar atento também, tá? No seu dia a dia, você pode diminuir o seu comportamento sedentário, tá? Evitar ficar muito tempo na frente da TV, buscar se movimentar a cada hora. Então, faz uma pausazinha aí, dá uma movimentação. Com relação ao guia de organização das práticas de atividades na escola, né? Busca fazer aí brincadeiras e jogos, participar das danças, das ginásticas, das práticas de aventura, das lutas, dos esportes. Procura vivenciar, procura sentir tudo isso na tua escola, tá? Observa aí como que está sendo planejado, se tem uma parte inicial, né, uma parte principal e uma parte final, né, de um volta calma, e aí tu vai executar as tuas atividades. E aí vem aqui comigo, que eu avancei um pouquinho aí, para a gente conversar e finalizar esse conteúdo, e a gente vai fazer aí, vou te dar uma dica aí de atividade para tu fazer do Meixas, ok? Então, Prof. Iris vai ficando por aqui, já já a gente volta para fazer a revisão e o Meixas. Tchau!